Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia nesse dia de chuva e frio aqui no Rio de Janeiro. Vamos nos alegrar no Senhor, esquentar com a palavra de Deus hoje. Vamos cantar uma música. Hoje Jesus colocou no meu coração essa música. Alguém está precisando de ouvir essa música? Um pedacinho só dessa música, né? Porque eu não sou cantora, não vou cantar toda, né? Então vamos lá. Céu, lindo céu, é o lugar que Deus preparou pra gente. Céu, lindo céu, é lá com os anjos que eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar que Deus preparou pra gente. Céu, lindo céu, é lá com os anjos que eu cantarei, louvando ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é 17 de junho. Hoje a Igreja Católica vem nos dizer na Lectio Divina as intenções da oração do dia de hoje, as intenções da oração pela divina providência. Senhor, providenciai. O que você quer que o Senhor providencie na sua vida no dia de hoje? A sua saúde, sua cura. Providencie um emprego. Providencie perdão, reconciliação. O que é que você quer que o Senhor providencie? Pede à mãe, Nossa Senhora da Providência, que ela vai pedir ao seu filho, como fez nas bodas de Canaã. Meu filho, olha lá, está pedindo a sua providência. Já está no fim. Meus filhos já estão esgotados, estão tristes, abatidos. Precisa de vós. E as leituras de hoje vêm nos falar, né? Vêm nos falar de forma muito bonita. Jesus hoje nos fala de forma muito bonita sobre a esmola, a oração, sobre o arrebatamento de Elias, um dos grandes profetas abaixo do Senhor Jesus. Elias, né? Elias não viu a morte, Elias foi arrebatado. Então hoje as leituras são muito agradáveis, todas elas são, né? Mas tem umas que são mais, mais severas, e você fica meditando, fala, nossa, esse aqui é muito radical, eu não vou conseguir fazer isso. Mas nós só conseguiremos com a ajuda do Senhor Jesus. Nós só conseguiremos quando nós nos arrependemos. Nós só vamos conseguir quando nós nos humilharmos perante a Deus. Porque muitas orações hoje não são ouvidas porque a gente quer impor a Deus as nossas vontades. Né? Deus faz isso para mim. Não. Deus, ele é maior, ele faz na hora que ele quer, no tempo dele. Quando ele vê que nós estamos preparados para receber a bênção e não fazer como os 10 cegos, que receberam a bênção e só um voltou para agradecer. Né? Os outros, já estou curada mesmo, vou-me embora. Então, as leituras de hoje são, nós vamos fazer a continuação, Mateus capítulo 6. Vamos fazer a leitura orante do Salmo 30, Salmo de Davi. Davi, depois que se arrependeu, né?
e voltou-se para o Senhor. Ele fez esse belíssimo salmo. E vamos ler a 2 Reis, que fala, vamos meditar, né? Porque ler, mesmo nós vamos ler só o Santo Evangelho e os Salmos. E vamos ler a 2 Reis, que fala sobre o arrebatamento de Elias, né? Elias, o grande profeta. Todo mundo fala, esse aí não vai morrer não, vai ser como Elias, vai ser arrebatado. Quem dera se o povo de hoje pudesse ter essa misericórdia do Senhor e esse amor tão íntimo de ser arrebatado no cavalo de fogo, né? Na carruagem de fogo. Que coisa linda. Já pensou essa visão? Deus manda um cavalo de fogo. Você nem consegue quase ver, porque a luz é tão grande, né? Porque Paulo ficou cego diante da luz de Jesus. A luz é tão grande que você quase não consegue ver. Mas vamos imaginar essa visão, né? Elias completou a missão dele, estava Eliseu, né? Porque ele ia passar o bastão, a herança dele para Eliseu. E Eliseu é amigo de Elias, né? Não deixou Elias em momento nenhum. E Jesus vem, né? Deus vem com aquele fogo, porque o fogo de Deus é aquele fogo que consome a gente. Mas não consome igual o mal consome, não. Ele consome o nosso espírito e eleva a gente a um grau que a gente não imagina. Só quando nós formos além desse mundo que nós vamos ver, né? Então vamos lá. O que você hoje quer que Jesus ilumine? O que você hoje quer que Jesus providencie para você? É a paz de espírito? Você está em depressão? Você está com pânico? Você descobriu que um exame descobriu que você está enfermo? É uma doença grave? Para nós humanos é uma doença grave. Para Deus não é nada. Para Deus é só uma poeira. Então, como nós vamos alcançar a cura? Fazendo como o rei Davi. Se humilhando perante a Deus. Pedindo perdão. Aquele pecadinho que está lá guardado, lá dentro, no cantinho, que você não solta ele. Coloca para Deus, porque Deus já viu há muito tempo esse pecado aí. Se humilha para ele. É daí que vem a cura. Né? Muita gente não consegue ser ouvido porque ora errado. Ora impondo a Deus. Nós temos que orar se humilhando a Deus. Amém? Então vamos para a leitura, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Vamos para a leitura de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6. Depois a gente dá um salto e vai para o versículo 16 ao 18. Onde Deus vai falar sobre a esmola e a oração, né? Por isso que eu estou dizendo hoje da oração, falando sobre a oração. Então vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A esmola. Naquele tempo disse Jesus: cuidado para não praticardes vossas boas obras na frente dos outros, para serdes admirado por eles. Agindo assim, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Portanto, ao dares esmola, não toques a trombeta à tua frente, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, eles já receberam o que deveriam receber. Tu, ao contrário, ao dares esmola, não deixeis tua mão esquerda saber o que faz a tua direita, para que tua esmola se faça em segredo, e teu Pai, que conhece todo o segredo, te dará a recompensa. Quando rezais, não façais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Na verdade, eu vos digo, eles já receberam o que deveriam receber. Tu, ao contrário, quando fores rezar, entra no teu quarto,
Fecha a tua porta e reza ao Pai em segredo, e teu Pai, que conhece todo o segredo, te dará a recompensa. Aí nós vamos aqui para o versículo 16. Minha luzinha é muito fraquinha. Versículo 16. Aí vamos falar sobre o jejum, né? Quando jejuardes, não fiqueis com o ar abatido, como os hipócritas, que desfiguram seus rostos para mostrar que estão jejuando. Na verdade, eu vos digo, já receberam o que deviam receber. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para os outros não notarem que estás jejuando, mas só teu Pai, que está lá no secreto. E teu Pai, que vê no secreto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o dia de hoje vem nos ensinar sobre a esmola, o jejum e a oração. São 3 pilares que formam a nossa vida. Então, nós temos que observar muito isso. Você dá esmola? Você ora todos os dias? Você faz jejum? Principalmente na Sexta-feira Santa, você faz jejum em honra, em memória a Jesus Cristo? Ou você vai para o churrasco da sua rua lá, do boteco, para beber? O que você faz, irmão católico? Que você sabe que não pode, mas vou fazer, Jesus perdoa tudo. Às vezes, são as nossas atitudes que nos levam a adoecer e a não conseguir a cura, né? Aí vão dizer assim, Deus quis assim. Não, Deus não quer isso. Deus não quer o mal do seu filho. Ele não quer a doença no seu filho. Ele não quer a morte do seu filho. Ele nunca quis, né? O ser humano, na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua ambição, que procura, né? Um budista, né, nos diz, Buda nos diz, Dalai Lama também reforça muito isso. Ele nos diz, né, que o homem passa os seus dias todos em busca do dinheiro. Quando ele envelhece, ele gasta o dinheiro em busca da sua saúde. Mas está escrito aqui no Evangelho, não é coisa que veio da mente de Buda, não. Está escrito nos escritos sagrados, que já estavam escritos antes de Buda, né? No Velho Testamento. Então, nós temos que aprender a orar, aprender a jejuar, aprender a dar esmola. Você ajuda o seu vizinho, mas fica contando lá para todo mundo que ajuda? Não vai para frente, Deus não aceita. Deus não vê isso aí. Você só tem a recompensa do mundo. As pessoas olham e falam lá, fulano, viu? Fulano é bom. Mas não é bom, nós não somos bons. Bom é só Deus, né? A recompensa mesmo, aquela recompensa maravilhosa é a que vem de Jesus. Quando você ajuda aquela pessoa no segredo, de repente você está passando uma tribulação tão grande, a ponto que você acha que não vai conseguir. E chega uma pessoa assim, do nada, e fala, eu vim te ajudar. Quem que viu essa pessoa? Deus. Porque ele viu no seu secreto que você ajudou. Então, que nós possamos ser assim, não querer ser exibido igual o pavão, não, gente. Fazer tudo lá, que só a sua vida, só quem vai saber é você e Deus. Você tem projetos na sua vida? Tem, né? Todo mundo tem projetos. Qual é o seu projeto? Eu queria tanto comprar um carro para mim, que às vezes eu quero passear, mas eu não tenho dinheiro para pagar as passagens, né? É muito longe, eu fico cansada, no outro dia eu tenho que trabalhar. Então luta quietinho. Luta quietinho. Pede a Deus lá no seu interior, assim, no silêncio, e vai agindo. Não fica contando para todo mundo, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um carro. Não, fica quietinho.
Quando os outros perceberem, você já está com o seu carro, porque Deus vai lhe dar. Ah, qual é o seu sonho? Ah, eu quero tanto comprar uma casa para mim, que eu pago aluguel e a casa é apertada, não cabe direito a gente, ou a casa não tem um conforto que eu preciso, porque você trabalha, você é digno do conforto, sim. Não pensa que Deus quer a pobreza extrema, não. Deus não quer, não. Salomão foi rico, Davi foi rico, Moisés foi rico, Isaac foi rico, Abraão foi rico. Mas você tem que saber usar a sua riqueza, a sua prosperidade, né? Então Deus, às vezes a pessoa olha para o fulano, nossa, fulano tem tudo, né? Fulano tem carro, Erasdê tem 2 carros, casarão, fulano tem dinheiro. Mas aí você não olha que fulano, né, saiu para trabalhar vários tempos da sua vida, de madrugada, chegou à noite, trabalhou sábado, trabalhou em casa nos domingos, né? Você só olha o que Deus deu, mas não olha o sacrifício, não olha o processo que ele passou, não olha e não observa que ele era que é ou foi um homem de Deus e teve tudo. Meu pai foi um homem que veio, um migrante, né? Migrante que vem de um estado para o outro, imigrante que vem de fora do país. Meu pai foi um migrante, nasceu em Minas Gerais, lá em Faria Lemos. Ele veio para o Rio em 1967 e veio parar aqui em Queimados. E tinha nada, veio com nada, veio só com a roupa que ele tinha. E meu pai era muito comunicativo. E ele tinha o irmão dele, os 2 irmãos dele já estavam aqui. Só que ele chegou e nenhum dos 2 irmãos quis acolhê-lo na casa deles. As mulheres não deixaram. Não, eu não quero ninguém aqui na minha casa. Meu pai foi para outro lugar, foi procurar uma casinha. Naquele tempo, né, as pessoas eram piedosas, as pessoas tinham ainda essa bondade. E teve um senhor que acolheu ele na sua casa. Não tinha mais casa para ele alugar. E ele gostou tanto do meu pai que falou assim, eu vou fechar um dos quartos que eu tenho na minha casa, que é grande, que meus filhos já não moram aqui comigo, e você vai ficar lá, você vai morar lá. E assim ele fez. Meu pai ficou morando lá, começou a trabalhar, e as pessoas gostavam muito dele, porque ele era muito comunicativo, muito brincalhão, ele ajudava as pessoas. Ninguém sabia, né? Porque ele era pobre, mas ele ajudava do jeito que ele podia. Meu pai sempre viveu na vida dele toda com salário mínimo. Para se aposentar, ele teve uma doença e para se aposentar, ele custou muito, foi uma batalha muito grande. Mas Deus o honrou, aposentou ele. E toda a vida que eu lembro, depois que eu nasci, que eu lembro de estar com meu pai, eu nunca vi meu pai passar fome, nós nunca passamos fome. Minha mãe sempre teve tudo que ela quis. Não era luxo, porque meus pais eram simplórios, não gostava muito de luxos assim, mas a casa da minha mãe até hoje é uma casa de boneca. Meu pai tinha tudo o que ele sonhava, ele conseguia. Todos os anos, meu pai, desde que ele chegou aqui, ele ia ao Santuário de Aparecida do Norte. Isso é uma coisa que fica muito gravada no meu coração, que ele deixou essa herança dentro de mim. A fé. Ele tinha um homem de muita fé, meu pai. E ele acostumou a gente desde pequeno. Aí, Aparecida do Norte. Ele não tinha dinheiro para comprar um banco para cada um. Sentadinho, né? Que a gente ia na excursão. Então, ele comprava um banco. E eu e meus 2 irmãos sentados em um banco. Olha só, que coisa maravilhosa. Espremidinho, né? Daqui lá em Aparecida do Norte. E nós íamos muito alegre. Nós não sentávamos lá para comer no restaurante, não. A gente não tinha dinheiro. Minha mãe fazia o quê? Minha mãe fritava galinha, pedaço de galinha, colocava no pote, fazia uma farofa, fazia bolinho de chuva, levava café, levava... Lá o meu pai comprava refrigerante pra gente. A gente sentava lá na grama lá, como os outros também, faziam aquele acampamento lá e a gente... Nossa, aquilo pra gente era uma coisa do céu, a gente ficar lá olhando as pessoas passarem e tomar aquele sorvetão desse tamanho que só tinha lá em Aparecida do Norte.
Então isso é alegria pra gente, isso é alegria para ele. E todos os anos, eu e meus irmãos, nós vamos em Aparecida do Norte. Todos os anos. Isso foi uma herança deixada pelo meu pai. O pai não deixou dinheiro. Deixou uma casa, né? Que também não deixou aquele grande fortuna, não. Era um pouquinho só de dinheiro, mas ele deixou, pelo menos um pouquinho, né? Pra dizer, ó, eu comecei assim, um pouquinho, e eu tô deixando pra vocês. E graças a Deus, né? Meu pai foi um homem próspero, não no dinheiro, mas na alegria. Alegria. Ele era um homem muito alegre. Apesar de não ter uma saúde fragilizada, ele era um homem muito alegre, muito cheio de fé. E hoje em dia, né, quando a gente é mais novo, a gente às vezes bate de frente, o pai da gente é muito enjoado, fala muito. Mas depois que você amadurece, que você vai lembrando das coisas que o seu pai te fala, você vê com outros olhos. E é muito bom isso, sabia? A gente enxergar a sabedoria com os outros olhos dos antigos. Então, a gente voltando aqui, né, na oração e no jejum. Jejua. Você está precisando de uma graça muito grande, vai jejuar. Mas eu não posso ficar sem comer. Tira uma coisa que você mais gosta de comer. É assim que agrada a Deus. Eu não posso ficar sem comer porque eu tomo medicações. Sim, eu também tomo medicações. E quando eu quero jejuar, eu tiro uma coisa que eu mais gosto de comer durante todo o dia. Eu tiro e jejuo daquele alimento durante o tempo que o Senhor determina para mim nas minhas orações. Não é o tempo que a gente quer, não. Tá? Você tem que orar a Deus e perguntar a Ele o que o Senhor quer que eu tire da minha alimentação. O que eu gosto mais? Que o Senhor sabe que eu vou ser tentada a comer, me mostre. E Deus vai mostrar. Aí vamos para ajuda, né? Você quer ajudar alguém? Ajude no secreto, não faz alarde não. Quer doar alguma coisa para alguém? Doa, sem falar o seu nome. As pessoas não precisam saber que foi você, só Deus precisa saber. Porque as pessoas, o que Deus fala aqui? Pois os fariseus já receberam a sua recompensa. Qual era a recompensa deles? Eles queriam ser vistos, né? Se o outro falar bem deles, dizer, ó, tá vendo? Então eles receberam a recompensa, que o povo falava lá, os fariseus estão fazendo caridade hoje, olha lá, porque eles são bonitos, olha as vestes dele, como é que são bonitas. Mas para Deus nada disso conta. Então você fazer a caridade, onde só você e Deus sabe, vai ser uma bênção muito maior na sua vida, né? Tinha a minha avó, quando veio a falecer, antes dela falecer, quando ela não tinha mais capacidade de ficar sozinha, nós pagamos uma senhora para ficar com ela. Nesse terreno aqui era a casa da minha avó. Eu comprei ele e fiz a minha casa. A casa da minha avó, os pilares da casa da minha avó era uma rezadeira, uma mulher de muita fé, ela participava do Sagrado Coração de Jesus. Só que não eram essas rezadeiras de outra religião, não. Era uma rezadeira que rezava com as palavras da Santa Bíblia e ela não sabia ler. Ela era analfabeta. Mas como é que ela rezava com as palavras da Bíblia Sagrada? O meu avô lia para ela e ela guardava tudo aqui, ó. Ela cantava o ofício da Imaculada todinho, sem saber ler. Então ela rezava as pessoas com a oração da Bíblia. E as pessoas saíam daqui curadas. As crianças chegavam aqui com febre, dormindo, apagadas, e saíam saltitantes, brincando pelas ruas. E as pessoas vinham procurar muito a minha avó. Minha avó dava conselhos bons para as pessoas. Minha avó ajudava as pessoas. Ela nem tinha muito para ela, mas o pouco que ela tinha, ela dividia com as pessoas. Então, a casa da minha avó era casa antiga, eu tive que derrubar, mas as pilastras da casa da minha avó estão dentro aqui da minha casa, eu não deixei de derrubar. Falei, não, vai fazer a minha casa em cima das pilastras que a minha avó construiu aqui, esse terreno. Então a gente teve que, no final da vida da minha avó, a gente teve que arrumar uma pessoa para ficar com ela. Nós já arrumamos a senhora. E passou-se uns 4 ou 5 anos, a minha avó faleceu. Essa senhora não tinha nada também. Não tinha lugar para morar, tinha só a casa dos filhos, mas os filhos também não ajudavam ela.
E o meu tio, que era o dono do terreno, ele chamou os irmãos e propôs aos irmãos que deixassem ela morar aqui até ela partir. Deixou as coisas da minha avó tudo para ela, porque nós não precisávamos de nada, né? O que a gente tinha da minha avó nós temos até hoje, que é o exemplo de oração, de fé, de caridade, de simplicidade, de ajudar os outros. E teve um dia eu cheguei aqui, vim trazer a minha filha no colégio que é próximo aqui do local, e eu cheguei, a casa estava toda escura, e eu perguntei para ela assim, falei, ô, dona fulana, hoje vamos ter jantar à luz de vela, né, que eu sou muito brincalhona, igual meu pai. Ela falou, hoje nós vamos ter jantar à luz de vela. E conversando com ela, a casa toda escura, e em um momento ela acendia a luz. Aí eu perguntei assim, o que está acontecendo que aqui está tudo apagado? Ela falou assim, minha filha, a Light veio aqui e cortou minha luz. Os homens vieram aqui com abuso, arrancou meu fio. Até o fio de dentro da casa eles levaram. Olha só que falta de humanidade. Nem pode. A lei diz que nem pode desligar a luz de idosos. Ela era uma idosa. Nem de idosos, nem criança. A casa não pode ficar sem luz. A casa que tem crianças e idosos não pode ficar sem luz, mesmo que eles não consigam pagar. Né? Isso é um direito constitucional nosso de viver, de poder viver pelo menos com a luz. E ela falou para mim, eu falei, quantas contas que a senhora não paga? Ela, tem 3 contas que eu não consigo pagar, porque eu não sou aposentada, eu não tenho dinheiro, meus filhos nem aqui vêm, não me ajudam. Eu fiquei olhando para ela, tomei o café dela, nós conversamos, apesar disso nós rimos muito, falamos muitas, né, coisas engraçadas, nós rimos. E eu dei tchau a ela, eu dei tchau a ela, cheguei no portão, olhei para trás assim, entrei no meu carro e fui embora. Quando eu cheguei lá no centro de Queimados, Deus falou comigo assim, volta, você pode ajudar ela, volta e vai ajudar ela. E eu contornei e voltei. Voltei, ela se assustou, ué, minha filha, o que foi, você esqueceu alguma coisa aqui? Eu sentei, conversei com ela, falei, não, eu vou pagar para a senhora a sua energia, até a senhora conseguir se aposentar. Pega as contas lá para mim, que eu vou na Light. A senhora bota uma roupa que a senhora tem que ir, porque está no nome da senhora, nós vamos fazer uma renegociação e eu vou pagar aí a sua dívida e vou pagar a sua conta de luz até a senhora não estar mais aqui ou até a senhora conseguir pagar. Aí fui lá, nós fizemos, né, aquele trâmite todo, eu paguei, em 24 horas vieram ligar a luz dela. Aí eu falei para ela, ó, ela, mas minha filha, quando eu receber eu vou te pagar. Eu falei para ela, não, a senhora não precisa me pagar. Eu só peço a senhora não fala com ninguém que foi eu que paguei. Porque as pessoas vão perguntar, né? As pessoas para ajudar não aparecem não, para perguntar, elas vêm perguntar. Ué, como é que você conseguiu pagar a luz? A senhora vai falar que a senhora pegou dinheiro emprestado comigo, mas não fala que foi eu que paguei. Ela, tá bom, minha filha. E assim foi feito, né? Eu paguei a luz, ela ficou aqui até um certo tempo. Depois ela teve que ir morar com a filha dela, porque ela já não podia mais ficar sozinha. E assim foi. E ninguém ficou sabendo quem pagou a luz dela até hoje, só eu e ela. Porque não precisa os outros saberem, né? Precisa, não precisa. E toda vez que eu ajudo alguém, eu falo, não precisa falar que foi eu que ajudei não, tá? Fica na sua, não fala nada, você não precisa nem... Se a pessoa perguntar, você nem precisa responder. Você fala, não quero responder, né? Então, hoje a Bíblia vem nos falar, né? A esmola, o jejum, a oração. Também eu falo com vocês, né, amados? Muita gente passando fome nos dias de hoje, nas ruas, diante da situação econômica do país, onde um país está dividido em guerra interna, né? Nós estamos vivendo uma guerra interna. E as pessoas vêm pedir esmolas, né? Ah, me dá um dinheiro. Dá. Ah, mas ele vai usar para não sei o quê? Dá. O que Jesus está dizendo aqui? Dá esmola. Mas não dá com aquela fama, eu tô dando para todo mundo ver, não. É escondido. É de forma simples. Porque essa recompensa vem do céu, não vem dos homens. Os homens não recompensam nada, gente. Nada. Então, no dia de hoje, vamos refletir.
Nós estamos fazendo jejum? Nós estamos sendo simples nas nossas orações? Nós estamos orando todos os dias? Nós estamos dando esmola? Ou estamos falando, não vou dar não, porque ele vai comprar isso. Não vou dar. Por que você vai julgar ele? Você não sabe. A sua parte é dar a esmola. Lá em Provérbio diz, quando te pedires esmola, deis, para que a pessoa não se volte contra ti e te amaldiçoe. Por isso Jesus vem reforçar aqui. Dá esmola. E não queira saber o que ele vai fazer com aquele dinheiro, não. O que você deu lá, a sua simplicidade, Deus já viu. Agora, o que ele vai fazer é ele com Deus lá, não é com você. Vou contar uma outra história da esmola na minha vida. Aí vocês vão falar, nossa, Roselane tem bastante história. Eu podia escrever um livro, né? Eu tinha um horto, né? Há 2 anos atrás eu tinha um horto. E eu combinei com um fornecedor meu de pegar uns vasos. Vasos de plástico, né? Mas eram 20 vasos lá na estação de trem. Aí fui levar meu filho até na escola, deixei o carro lá próximo à escola do meu filho e fui lá pegar os vasos na estação de trem com um rapaz. Vim carregando, né? Eu pequenininha e o saco grandão e carregando com aquela dificuldade. Muita gente passava perto de mim, me conheciam, falavam, oi, tudo bem? Eu, tudo bem. Ninguém se tocou a me ajudar. Aí tava vindo um menino de rua lá longe. Aí no meu pensamento, falei assim, é ele que vai me ajudar, quer ver? Aí ele veio, aquele jeitinho dele. Ô tia, a senhora tá carregando peso? Eu falei, não, tá pesado não, mas eu vou ajudar a senhora. A senhora vai pegar o ônibus? Eu falei, não. Só tá de carro? Eu falei, tô. Não, então onde está o carro da senhora? Eu falei, é aquele que tá piscando lá embaixo. Ele, não, vou ajudar a senhora, me dá aqui que eu vou levar. E ele levou até lá embaixo. Conversando com aquele jeitinho dele, pá, conversando. E eu conversando com ele. Chegou lá na porta do carro. Eu falei assim, eu vou te dar. Aí ele falou pra mim assim, tia, eu não vou pedir muito a senhora não. Eu só quero que a senhora me dá R$10 que eu preciso pegar o ônibus pra voltar pra minha casa, que eu tô fora de casa. Aí eu virei pra ele, sou sem vergonha, por que você tá fora de casa? Aí ele riu pra mim. Ah, tia, a senhora sabe como é, né? Eu falei, eu não sei não, ó, tu vigia, hein? Aí fui abrir a carteira pra pegar o dinheiro, não tinha dinheiro. Aí eu falei pra ele, ó, aguarda um pouquinho aí que eu vou ali no banco, vou sacar um dinheiro porque eu tô sem dinheiro aqui, vou me te dar. Aí ele falou, ah tia, então a senhora vai no banco e me dá R$20. Eu falei, 20 não, você pediu 10, não vem querer usurpar também não, hein? Aí levei na brincadeira, ele ficou rindo, não tia, tô brincando, a senhora me dá o que a senhora quiser. Aí eu fui lá, o caixa só tinha nota de R$20. Os que tinham nota menor estavam inoperantes. Aí eu olhei pra Deus e falei, tá, saquei lá R$20 e dei. Ele falou, ó, Deus tá te dando uma chance. Os caixas só tinham R$20. Eu tô te dando esses R$20, hein? Mas olha lá o que você vai fazer com esses R$20, hein? A culpa não vai ser minha, não. A culpa vai ser sua. Aí ele riu. Não, tia, eu não vou fazer isso, só tá pensando, não. Eu só vou voltar pra casa. Eu falei, que Deus abençoe que você vá mesmo pra casa. E ele foi embora e eu fui embora. Eu vim embora pra minha casa. Então, quer dizer, quem te ajudou? Quem me ajudou, né? Aquele que a sociedade despreza. Aquele que é excluído pela sociedade. Então, gente, vamos pensar no dia de hoje, vamos louvar a Deus, vamos cantar essa oração linda, céu, não é lá que nós queremos morar? Nós estamos aqui cansados nesse fardo, quando a gente reza a Salve Rainha, né? Muito tempo eu rezava, falando, nossa, que negócio esse de Vale de Lágrimas. Vale de Lágrimas é um lugar que a gente chora muito. É o mundo, né? O Vale de Lágrimas nosso é o mundo. Porque a gente chora nesse mundo. A gente sofre, a gente sente raiva, porque o mundo é cruel. Já dizia um bispo que faleceu de Covid, eu gosto muito dele, só não lembro nunca o nome dele. Ele falava, não pensa que o mundo ama vocês, não ama vocês não, o mundo vos odeia. E odeia sim, e odeia. Se você pegar o Santo Terço, sentar no trem e começar a rezar o Santo Terço, o pessoal já fica te olhando com cara feia. Já observaram isso? Se você pegar, botar uma blusa que tem Nossa Senhora assim, o pessoal já começa a te olhar. Incomoda. O cristão incomoda. Por isso que o mundo odeia, né? Incomoda.
A luz de Jesus incomoda. Então, nós vamos ser a luz. Não fica com medo, não. Seja luz. Seja luz onde você for. Nós falamos, né, semana passada, do sal e da luz. Seja luz. Se você tirar o teu terço e as pessoas ficarem te olhando de cara feia, continue orando o teu terço. Porque você é luz. Não se envergonhe do Senhor. Jesus disse, não se envergonhe de mim. Porque senão, no último dia, eu vou sentir vergonha de você. Não vou te conhecer. Então, ó, hoje eu fiz a minha Lex Divina. Bonitinha aqui, ó. Bonitinha. São Francisco, como sempre, né? Me acordando todos os dias, de manhã cedo. 5 horas já tô acordada, 5 horas da manhã, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai acordando mais cedo para viver mais, né? E aqui, ó, no pequeno fragmento de hoje diz assim: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao seu pai que está oculto. Né? Isso aí. Vamos orar só eu e Deus, você e Deus. A igreja, se você ficar em pé orando, não. Se você não quer se ajoelhar, ou você não pode, porque na verdade na igreja nós deveríamos se ajoelhar. Porque lá na terra onde Jesus nasceu, eles não reconhecem Jesus como o profeta, como o rei, não. Como o Messias, não. Mas eles entram no templo e eles não se ajoelham, não. Eles curvam a cabeça no chão, tampam a cabeça e fazem oração a Deus. Por que nós cristãos temos que ficar em pé na igreja? Não. Se você pode se ajoelhar, se ajoelha. Reconhece que Jesus está ali e que Jesus é o seu Senhor. Se ajoelha perante Ele. E bote a sua oração. Faz a sua oração com humildade. Agradece primeiro. O segredo da oração era... Por isso que Jesus amava muito Davi. Por isso que Davi foi o escolhido de Jesus, de Deus. Porque Davi sempre orou a Deus. Ele era o mais simples, ele era da família e era o rejeitado pelos irmãos. Porque ele era filho de outra mulher. De outro amor do pai dele. Não foi traição, não. A primeira mulher já tinha morrido e o pai dele namorou uma outra mulher. E nasceu o rei Davi. E eles tinham inveja de Davi por isso. Ele não tinha músculos, ele era magrinho, ele era pequeno, mas ele tinha Deus. E todas as vezes que ele ia, por que ele ganhava todas as batalhas? Porque todas as vezes antes dele ir para a batalha, ele orava a Deus e pedia a Deus a direção. Deus, eu posso ir? Eu vou vencer? Se Deus falasse, vai, Davi, ele ia. Se Deus falasse, não, Davi, recua, ele recuava. Mas antes de ele ir, ele oferecia a oblação. E ele agradecia. Né? Nós, muitas vezes, não fazemos isso. Nós chegamos na igreja, meu Deus, me ajuda, eu tô passando por isso. Eu preciso tanto ser... Não, você tem que fazer o quê primeiro? Senhor, muito obrigado, Senhor. Estou aqui hoje no teu banquete, eu tô aqui com saúde, eu tô viva. Eu tô com uma presença, o presente, né, maior desse mundo que é a vida. Eu tô conseguindo vir à igreja. Eu estou conseguindo ver meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. Essa semana aconteceu isso comigo e eu vi que o Senhor estava presente, o Senhor me ajudou, o Senhor esteve ali, o Senhor não deixou que acontecesse pior. Primeiro a gente tem que fazer a oração, primeiro a gente tem que agradecer. Depois nós vamos falar com Jesus, Senhor, mas eu preciso da sua ajuda. Sem ti eu não consigo, porque Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. Aí você vai pedir a ajuda de Jesus. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa causa. Eu preciso que o Senhor mande teus anjos, Senhor. Eu preciso. Na humildade, na humilhação, no secreto do seu coração. Amém? Então vamos rezar o Salmo, né? Salmo de Davi. Salmo 30. Na minha Bíblia é o 31. Vamos lá. Não estou perdidinha, ó, abri certinho, não estou perdidinha, viu? Agora estou na graça. O Salmo nós vamos ler, o Salmo capítulo 20, 21, do 20, o 21 e o 24, né? Salmo 31. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar.
Tá marcado aqui, ó, capítulo 20. Salmo 31, salmo de súplica do aflito, né? Já Davi fez o salmo pedindo a Javé a proteção. Então vamos lá. Mais 5 minutinhos. Como é grande vossa bondade, que reservastes ao que vos temem, que demonstrais aos que em vós se refugiam, diante dos filhos dos homens. Sob o abrigo de vossa face os defendeis, longe das intrigas humanas, sob a tenda os protegeis, longe das línguas maldosas. Bendito seja Javé, que engrandeceu sua misericórdia para comigo, numa cidade fortificada. Em minha prostração eu dizia, de vossa presença fui expulso. Mas ouvistes a voz da minha súplica, quando por vós clamei. Amai a Javé vós todos, seus santos. Javé defende seus fiéis, mas trata com rigor o que age com soberba. Amém. Viu que salmo bonito, salmo de Davi? Você em casa pode ler ele, ó, inteiro, Salmo 31, a minha Bíblia, 30 a 31. É a súplica de um aflito. Em algumas Bíblias vai ser o 30, em outras vai ser o 31. É a súplica do aflito, né? Na minha é o 31. Então, nós possamos, né, ler hoje o Salmo inteiro, meditar nessas palavras, tá bom? E o vídeo vai ficar, gente, no YouTube agora também tem um canal, né? Vocês curtam, compartilhem o vídeo. E se vocês só verem o vídeo, mas não curtir, não compartilhar, outras pessoas não vão ver. Porque aí o YouTube, o Facebook não bota para rolagem o vídeo. Então, quanto mais pessoas veem e curtir, mais o vídeo vai ficar passando lá na feed e outras pessoas vão ver. Tá bom? Um abraço fraternal para vocês, um beijo no coração nesse dia chuvoso. Eu não sei como está aí no seu estado, sua cidade. Na minha tá chuvoso, tá frio, e com Deus nós venceremos tudo, tudo, mas Ele em primeiro lugar, tá bom? Fica a reflexão de hoje. Ore a Deus no teu quarto. Qual é o teu quarto? O teu coração. Só o seu coração e Deus. Deus só quer o nosso coração, Deus não quer o nosso corpo. Ele não leva o nosso corpo, né? Ele só leva o nosso coração, onde está o nosso espírito. Um beijo fraternal para vocês. Shalom. Até amanhã.